Estamos vivendo uma grande pandemia do coronavírus, que tem matado muita gente. E a esperança da cura dessa doença está na ciência. A ciência tem investigado muitas coisas. Uma coisa que a gente já sabe é que o vírus causador dessa doença, ele é um vírus de RNA. O material genético dele é o RNA. E o RNA dele tem que replicar dentro da nossa célula, para que esse vírus possa multiplicar. Então, o RNA dele vira outro RNA. Para esse RNA virar um outro RNA, é necessário a presença de uma enzima. E a nossa ideia é entender como isso acontece de forma bem específica para a gente poder inibir essa enzima, inibir a multiplicação do vírus e assim a gente vai conseguir a cura dessa doença, que tem matado tantas pessoas. Seria uma solução fantástica. Eu sou o Ângelo, professor de Biologia do QI, e hoje nossa aula vai ser sobre as enzimas. A gente vai entender o funcionamento delas para poder entender como que é possível inibir o seu funcionamento também. É uma coisa muito interessante, é que nosso corpo tem reação química demais. O conjunto das reações químicas do nosso corpo nós chamamos de metabolismo. Nosso metabolismo é fantástico, com diversas reações. Essas reações, elas necessitam da presença de enzimas, porque as enzimas são catalisadores que vão acelerar essas reações. Na ausência das enzimas, as reações seriam muito lentas. E seriam tão lentas que nós não poderíamos esperar elas acontecerem. A gente chegaria a morrer de tanto esperar uma reação começar e terminar. Pra vocês terem uma ideia, se a gente pega, por exemplo, sacarose. Sacarose é um disacarídeo. Sacarose, na presença de água, ela vai ser quebrada em glicose mais frutose. Essa é uma reação espontânea, ocorre naturalmente. E uma coisa importantíssima é que se a gente esperar ela sem enzima nenhuma, ela vai demorar quase um ano, ou até mesmo mais de um ano. Mas, se a gente tiver uma enzima que chama sacarase, essa enzima, ela vai ativar, acelerar essa reação, e no momento que ela acelera essa reação, ela demora segundos. Então, é muito importante que nós tenhamos as enzimas para poder acelerar as nossas reações. Isso é fundamental para a nossa vida. Para entender bem o funcionamento de uma enzima, eu vou te mostrar primeiro a ideia básica de uma reação química. Numa reação química, por exemplo, eu tenho aqui o AB e o CD, que são os reagentes, e o AB e o CD, eles vão, por acaso, originar o AC e o BD, o produto. Então, eu quero que você pense para mim o que tem que acontecer para essa reação ser realizada para ela poder gerar esses produtos aqui. É tranquilo da gente imaginar que, se aqui eu tenho o A junto com o B e aqui o A está com o C, a gente tem que romper a ligação química entre o A e o B, a gente tem que romper a ligação química entre o C e o D para formar novas ligações. Então, nessa reação que eu estou te mostrando, nós temos que romper ligações químicas e formar novas ligações químicas. Para poder romper as ligações químicas, a gente vai ter um gasto energético. Observe, por exemplo, nesse gráfico aqui, fica bem interessante a gente entender esse gasto energético. A gente tem energia livre representada aqui e a gente tem o progresso da reação. Então, no início, os reagentes aqui, para eles poderem romper essas ligações, a gente tem que gastar energia. Observe o gasto energético. Essa seta verde aqui, ela representa a energia gasta para poder gerar um estado que chama estado de transição. Aqui as ligações estão perfeitas. No estado de transição, as ligações dos reagentes estão deformadas. E depois que elas foram deformadas, elas vão romper. Essa seta verde aqui, ela mostra para a gente esse EA. EA é energia de ativação, que é a energia necessária para deformar as moléculas dos reagentes. Quando a gente deforma a molécula do reagente, é possível romper a ligação e formar os produtos. Uma coisa bem interessante que a gente tem que pensar é que essa energia de ativação, ela costuma ser muito alta. Por isso que quando eu tenho a sacarose e a sacarose vai virar glicose mais frutose, isso pode demorar anos. É importantíssimo que a gente pense nisso. Mas a gente tem que mudar o caminho dessa reação para tornar possível essa reação, pois essa energia de ativação muito alta, ela funciona como uma barreira. Se a gente consegue, por exemplo, mudar o caminho da reação e diminuir a energia de ativação, aí a reação fica viável e fica mais rápida. O que as enzimas fazem então? As enzimas elas vão diminuir a energia de ativação. Nesse gráfico aqui, por exemplo, eu tenho primeiro isso aqui, Isso aqui está mostrando para a gente a energia de ativação na ausência da enzima, uma barreira, uma energia de ativação muito alta. E na presença da enzima, a gente tem essa energia de ativação aqui, representada agora de alaranjado, uma energia de ativação menor. É importante você observar que os reagentes e os produtos são os mesmos. O que vai mudar é o caminho da reação, a energia gasta vai ser menor para poder gerar o estado que a gente chama de estado de transição.
Então, vai gastar menos energia na presença de enzima para chegar no estado de transição. E depois que chegou no estado de transição, as ligações entre os reagentes, elas são rompidas para formar, então, os produtos. Mas a grande pergunta é, como que as enzimas conseguem fazer isso? Como que elas conseguem mudar, então, diminuir essa energia de ativação? A lógica é a seguinte, elas podem, primeira lógica, elas podem estirar a ligação química entre os reagentes. E elas podem também torcer as ligações químicas entre os reagentes. É como se fosse assim, quer ver? Ó? Pensa na seguinte situação. Eu estou aqui, minha mão está junto com essa outra mão. Aí alguém me puxa de um lado, alguém puxa do outro. Aí vai puxando, 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 e eu não quero soltar. Eles vão gastar uma energia muito grande para soltar minhas mãos. E essa energia foi registrada, como se fosse uma energia sem a presença das enzimas. O que a enzima faz, então? A enzima ela vai estirar ou vai torcer. Imagina que alguém torceu o meu braço aqui. Ó. Se alguém torceu agora o meu braço, ó, agora puxa aqui, eu solto com mais facilidade. Por isso que diminui a energia de ativação. Então o que as enzimas fazem? Elas fazem assim, ó, ou elas estiram ou elas torcem as ligações entre os reagentes, aí a energia gasta para atingir o estado de transição e romper a ligação é uma energia muito menor. Por isso, então, que fica mais rápida a reação. O mecanismo das enzimas é o seguinte, a gente tem aqui, ó, de roxo, desenhado, uma enzima, esse quadradinho laranjado é o substrato, como se fosse o reagente, e tem um ponto que eu gosto de destacar aqui, que é o ponto da enzima mais importante, é onde o substrato vai encaixar na enzima. A gente chama esse lugar de sítio ativo. Sítio ativo, então, da enzima, aqui é o substrato e de roxo é a enzima. Aí o que vai acontecer? O substrato ele vai encaixar aqui agora, ó, na enzima, formando um complexo que chama complexo enzima-substrato. Depois que formou esse complexo enzima-substrato, a gente vai ter a reação e a formação dos produtos. Eu quero que você observe aqui que essa enzima, ela começou assim e ela terminou assim. O que mudou foi o quê? O reagente gerou os produtos, mas a enzima ela não foi consumida. As enzimas não são consumidas ao longo da reação. Isso é importante que você entenda. Uma mesma enzima, ela pode ser usada várias vezes. Então ela é usada de novo, mais uma vez. Isso é importante a gente entender. Existem duas teorias sobre as enzimas. Uma teoria antiga, mas que ainda aparece em algumas provas, e uma teoria mais recente. A teoria mais antiga, ela acreditava que o encaixe do substrato aqui na enzima seria um encaixe perfeito. E o modelo era chamado de chave fechadura. Você sabe que cada chave consegue abrir uma porta, uma fechadura. É bem específico. E que a enzima, ela mantinha esse encaixe perfeito o tempo inteiro. Mas depois eles perceberam que para manter esse encaixe perfeito, o gasto energético seria muito grande. E que no início de uma reação química, o encaixe não seria perfeito, que ele tornaria-se perfeito ao longo da reação. A gente chama isso de encaixe induzido. Essa teoria do encaixe induzido também ficou conhecida como teoria do aperto de mão. Aperto de mão porque quando você vai apertar a mão de alguém, no início, quando você encosta uma mão na outra, o encaixe não está perfeito. Ele torna-se perfeito ao longo do processo que você vai apertar a mão. Então, essa é a ideia do encaixe induzido. É como se fosse um beijo na boca. Quando você vai beijar na boca de uma pessoa, você já não chega com a boca no encaixe perfeito para ela. Você vai encostar na boca dela, aí você vai ter o encaixe perfeito ao longo do beijo. E você imagina se você descobrir um encaixe perfeito, então, de uma boca, e você vai andar agora o tempo inteiro com aquela posição. Isso geraria um gasto energético muito grande, seria inviável. Então, a lógica é que o encaixe não é um encaixe perfeito, mas sim é um encaixe induzido. Ele torna-se perfeito ao longo de uma reação. Uma coisa muito importante que a gente pode entender é que as enzimas elas aceleram as reações e outros processos poderiam acelerar também, como, por exemplo, o aumento da temperatura. Se a gente aumenta a temperatura, por exemplo, lá nos reagentes, a gente acelera as reações. Isso não seria muito viável para nós, por exemplo, humanos e para os outros seres vivos também. Por quê? Primeiro que se eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade de todas as reações do meu corpo ao mesmo tempo. E não é isso que a gente quer normalmente. Tem hora que se acelera uma reação, tem hora que se acelera outra reação. E um outro problema de aumentar a temperatura é que se a gente aumenta demais a temperatura do nosso corpo, a gente vai desnaturar as nossas enzimas e nossas proteínas. Então não é interessante isso para a gente também. Para nós, é melhor que a gente use as enzimas, mesmo porque as enzimas têm um alto grau de especificidade. Elas são muito específicas e cada enzima atua num substrato. Isso daí é importantíssimo para nós entendermos, então, esse alto grau de especificidade. A gente vai continuar essa aula agora.
As enzimas, elas possuem algumas condições que influenciam no funcionamento delas. Por exemplo, temperatura, pH, concentração. Isso pode variar de enzima para enzima. Então, para te mostrar assim alguns exemplos, para vocês verem como é que funciona, eu escolhi esse primeiro gráfico aqui. Esse primeiro gráfico ele mostra aqui no eixo do X a temperatura e no eixo do Y, para os três gráficos, vai ser a atividade enzimática. Então, aqui vai ser a atividade enzimática. Eu tenho uma curva ali de laranjado, tenho uma curva de azul. Observe que a curva de laranjado ela tem uma máxima atividade numa temperatura próxima a 36 graus. Enquanto a curva azul ela tem uma atividade máxima numa temperatura próxima a 80 graus. São enzimas diferentes de seres vivos diferentes que têm a temperatura ótima diferente. A temperatura ótima, por exemplo, das nossas enzimas é próxima de 36 graus. A temperatura ótima das enzimas de bactérias termófilas, que vivem em águas quentes de vulcões, é uma temperatura próxima de 80 graus. Então, a enzima, por exemplo, da bactéria, ela não funcionaria bem no seu corpo. E, em compensação, a sua enzima não funcionaria bem numa bactéria. Pra você ter uma ideia, se a gente elevar muito a temperatura, a gente sabe que a enzima ela vai desnaturar. E uma enzima, quando desnatura, ela perde a sua função. Então, diferentes seres vivos com diferentes temperaturas ótimas. O nosso corpo não deixa essa temperatura variar muito. O que ele faz? O nosso hipotálamo, por exemplo, ele funciona como um termostato. Então é assim, ó. Imagine que a temperatura do seu corpo começou a aumentar, está tendendo a aumentar. Aí você começa a transpirar, além disso você começa a ter uma vasodilatação periférica para perder calor para o meio. É importante manter essa temperatura. Quando fica frio, você tem uma vasoconstrição periférica, você começa a encolher, começa a tremer às vezes. Isso daí serve para você manter a temperatura corporal constante ou próxima do constante. Às vezes a gente tem a febre. A febre ela pode ser importante quando a gente está combatendo um parasito. E a febre aumenta a temperatura, mas esse aumento não pode ser excessivo. Se aumentar demais a temperatura, a gente pode até morrer. Então a temperatura é um fator que influencia a atividade enzimática. Um outro fator que vai influenciar também é o pH. A gente sabe que em diferentes pHs as enzimas têm diferentes atuações. Por exemplo, então, se eu olho no nosso sistema digestório, boca, estômago, duodeno. Lá na boca o pH ótimo é um pH próximo de 7. E as enzimas que trabalham na boca trabalham nesse pH, que é próximo de 7. Lá no estômago, o pH é próximo de 2. As enzimas que atuam no estômago, elas atuam num pH próximo de 2. Por exemplo, a enzima pepsina, ela atua num pH 2. A enzima amilase salivar, ela atua num pH próximo de 7. E também tem as enzimas do duodeno, que vão trabalhar num pH que é próximo de 8. Mas é legal a gente perceber uma outra coisa aqui, ó. Imagina que isso aqui é um corte de um pedacinho de uma célula. Aqui é a membrana, aqui são os lisossomos e aqui é o citosol, o hieloplasma. É legal a gente perceber que o pH do citosol é próximo de 7. E as enzimas que por acaso ficam dentro dos lisossomos, elas vão atuar num pH abaixo de 7, num pH ácido. Então isso é uma segurança que a célula tem. Imagine que um lisossomo de uma célula, ele arrebenta do nada. Se ele arrebentar do nada, a enzima dele não vai funcionar. Quando uma célula tem que se autodestruir, pode ser por uma autólise, pode ser por apoptose, uma morte geneticamente programada, ela tem que arrebentar vários lisossomos de uma vez só. Porque se ela arrebenta vários, ela muda o pH do meio e a enzima vai funcionar. Observe que num pH 7, a enzima do lisossomo não funciona bem. Então é uma segurança que nós temos. Então daí, alguns exemplos de variação de pH e atividade enzimática. E uma outra coisa que também pode acontecer é a concentração influenciar na atividade da enzima. Então, sempre aqui é a atividade enzimática e aqui agora vai ser a concentração. Observe que a gente vai aumentando a concentração e quando a gente vai aumentando a concentração, a atividade enzimática vai aumentando, até que de repente a curva estabiliza. Nesse ponto aqui, eu posso dizer a vocês que ocorreu a saturação enzimática. Todas as enzimas estão sendo usadas. Todos os sítios ativos das enzimas estão ocupados. Isso faz com que, por mais que eu aumente a concentração do substrato, a velocidade da reação, a atividade das enzimas não aumenta. Então, eu te mostrei fatores que influenciam temperatura, pH e concentração. Fechou esse pedacinho. Mais uma coisa importante é que algumas enzimas elas têm que ser ativadas e algumas substâncias também podem inibir as enzimas. São os ativadores e inibidores enzimáticos.
Isso é muito importante a gente entender, porque a gente usa isso no nosso dia a dia, a gente usa isso para melhorar a nossa qualidade de vida. Esse conhecimento é importante para isso. A ciência é fundamental para que a gente possa ter esses resultados positivos que eu vou te mostrar aqui agora. Mas antes de te mostrar os resultados, trabalhando com medicamentos, vamos entender o que são ativadores e o que são inibidores de forma geral. Primeiro, pensando nos ativadores, eu posso subdividir em cofatores e coenzimas. Os dois ativam enzimas e a diferença é que os cofatores, eles são inorgânicos. Então a gente fala que eles são inorgânicos. Exemplo, ferro, eu posso falar o cobre, eles são, por acaso, ativadores de várias enzimas do nosso metabolismo. Se eu penso, por exemplo, em coenzima, as coenzimas são orgânicas. Muitas vitaminas são coenzimas. Por exemplo, lá na respiração celular, você tem lá uma enzima que chama descarboxilase, que só funciona se tiver a vitamina B1, que é a coenzima dela. Então, se não tiver a vitamina B1, não tem o trabalho da descarboxilase e atrapalha a respiração celular. Então, uma enzima para ser ativada, se foi um fator inorgânico, um componente inorgânico que ativou, cofator. Se for orgânico, é uma coenzima. E os inibidores, a gente vai subdividir em dois tipos. Aqueles que são competitivos e os não competitivos. Quando nós pensamos em inibidores competitivos, é assim que funciona. Aqui, olha, enzima, sítio ativo, substrato 1, substrato 2. Quadradinho, por exemplo, azul é um substrato, o verde é outro substrato. Se por acaso o quadradinho, que é o quadradinho verde, se ele tiver ligado aqui no sítio ativo, imagina isso aqui, ó. Ele está aqui no sítio ativo, substrato, complexo enzima-substrato. Não tem como o quadrado azul entrar nesse momento. Se não tem como ele entrar, ele vai ficar esperando. Se ele vai ficar esperando, por exemplo, diminui a velocidade da reação. Então, quando a gente tem um inibidor competitivo, é isso que vai acontecer. As reações não param, mas elas ficam mais lentas, porque ora é um substrato que está aqui no sítio ativo, ora é outro substrato que está no sítio ativo. Diminui a velocidade das reações. E os inibidores não competitivos, alguns deles podem inibir de forma irreversível a enzima. Por exemplo, tem um gás chamado gaz-sarin, que é um inibidor de uma enzima muito importante para a gente. Deixa eu te mostrar um processo. Imagina que aqui, ó, a gente tem neurotransmissores no final de um neurônio. E um neurotransmissor muito importante, ele é chamado acetilcolina. Quando a gente quer contrair os músculos, a gente libera acetilcolina. E a liberação de acetilcolina interage lá nos nossos receptores da placa motora do músculo e nosso músculo contrai. Isso desencadeia uma série de eventos que faz o músculo contrair. Então, enquanto tem acetilcolina aqui, a informação é: o músculo fica contraído. Só que existe uma enzima que ela é chamada acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ela vai destruir a acetilcolina que está aqui e agora sim você pode relaxar o músculo. Às vezes isso até falha. Já algum dia na sua vida, assim, você estava meio que estudando, então vendo televisão, aí de repente você ficou com o braço pulando assim, ou então a bochecha pulando. Isso é quando sobra alguma acetilcolina aqui, que não foi destruída pela acetilcolinesterase, e dá o espasmo. A gente fica tendo essas contrações que são involuntárias. Mas, olha que grave, esse gás, que é o gaz-sarin, ele vai inibir a enzima chamada de acetilcolinesterase. Não deixa ela funcionar. Se ela não funciona, não tem como ter destruição da acetilcolina. Então, o músculo que está com a orientação de ser contraído, de ficar contraído, ele se mantém contraído, não consegue relaxar. Então, a pessoa com vários músculos contraídos, ela morre. Por exemplo, para eu inspirar o ar e expirar o ar, eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de contrair e relaxar vários músculos. Imagina quando você contrai e não solta mais. Você não respira mais, você morre asfixiado. Então, é um gás muito perigoso. Já foi usado em atentados, já foi usado em guerras. Então é muito triste que eles usem esse tipo de gás ainda. Ainda existe uma ideia, agora interessante, como inibir algumas enzimas. Esse aqui é um esboço de um vírus chamado HIV, que se a pessoa, por acaso, ela for contaminada pelo HIV, e se ela não tratar, ela pode ter uma doença chamada AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é grave, porque a imunidade dela vai ficar muito baixa e ela vai tender a adoecer por qualquer coisa e o corpo dela não reage a essa doença. Então ela tende a morrer. Então, o que eles tiveram a ideia de fazer? Eles tiveram a ideia de estudar bem esse vírus e descobriram que ele tem algumas enzimas importantes para a replicação dele, para ele multiplicar.
Por exemplo, tem uma enzima, essa bolinha verde aqui, que chama transcriptase reversa, que é importante para esse vírus. Tem uma enzima, essa laranjada, que chama integrase, ela é importante para esse vírus. E tem uma enzima que chama protease, que também é importante para esse vírus. Daí, existe um conjunto de medicamentos que vai fazer o quê? Vai inibir a transcriptase reversa, vai inibir a integrase e vai inibir a protease. Sendo assim, esse vírus não consegue mais multiplicar dentro do seu corpo. É o tratamento que é usado para HIV. Então a gente pode usar isso a nosso benefício. Então é legal a gente pensar nisso. Para vocês terem uma ideia, agora a gente está vivendo um problema que é o Covid-19, pessoas morrendo. Existe a ideia de pegar a enzima que ele tem, que serve para ele pegar o RNA dele, que ele é um vírus de RNA, e replicar esse RNA e também inibir essa enzima. Se a gente conseguir fazer isso, vai ser um tratamento extremamente eficiente. A ciência é muito importante para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. A gente não pode esquecer disso. Tem que investir em ciência. E ainda, um outro exemplo de inibidores é um remédio, que é um remédio popular, assim, muita gente fala sobre ele, chama finasterida, que é um remédio para calvície. Vou te mostrar o que acontece com esse remédio. Existe uma substância que os homens produzem, um hormônio, que é chamado de testosterona. A testosterona, quando sofre a ação de uma enzima, que chama 5-alfa-redutase, ela é convertida em dihidrotestosterona. Testosterona, dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona, ela vai ligar no receptor do folículo piloso, caso a pessoa tenha a genética para ter esse receptor. E quando esse DHT liga aqui, o folículo vai ficando fraco, o fio vai afinando, cai. Isso é a calvície. A finasterida é um remédio que ela vai inibir a enzima 5-alfa-redutase, que é a enzima que faz a conversão de testosterona para dihidrotestosterona. Então, se o homem toma esse remédio, ele continua com a testosterona, mas não tem o DHT. Se ele não tem o DHT, o que vai acontecer? Ele não vai afinar o folículo piloso e o cabelo não vai cair. Beleza! Fechamos então agora essa aula de enzimas com várias aplicações. Agora é importante você assistir de novo, anotar, aprender tudo isso daí para você arrebentar. Tamo junto, beijo pessoal, valeu!